cheguei pra gente comentar sobre algumas das minhas melhores leituras de 2024, mas antes quero desejar para vocês um feliz 2025, que seja um ano maravilhoso em todos os sentidos para nós, principalmente com muitas leituras e muitos vídeos. Voltei de férias, tive um quase semestre sabático, foram 4 meses praticamente de férias, assim, que eu precisava muito, foram revitalizantes. E uma outra coisa que eu quero falar antes da gente começar aqui é que as inscrições para o Clube das Jovens Senhoras estão abertas ainda, tá? A gente não começou ainda o cronograma oficial, então tudo, a lista dos livros, tudo como vai funcionar, tudo mais vai estar no link aqui embaixo, tá? Simbora! O primeiro livro é Buracos Brancos, do Carlo Rovelli. A marca registrada do Carlo Rovelli, e eu já li praticamente todos os livros dele publicados no Brasil, é combinar as explicações sobre física, sobre a gravidade quântica, sobre tudo que ele se propõe a falar, com muita filosofia, referências de arte, referências literárias. E o resultado disso é um livro de muita ciência com muita contemplação. Você não precisa entender sobre física, você não precisa ter conhecimento prévio. Isso aqui é divulgação científica de altíssima qualidade. E durante a leitura, você vai sim aprender sobre questões mais técnicas, sobre os buracos brancos, mas o que ele te entrega no final das contas é uma deliciosa crise existencial, porque aqui a gente vai ter um convite à reflexão muito forte sobre passagem do tempo, sobre a memória, efemeridade da vida. Principalmente porque o Carlo, além de físico, ele também é filósofo. Então ele tem uma sensibilidade muito grande para falar dessas coisas que são vastas, complexas, inenarráveis, inconcebíveis, que sempre vão deixar o ser humano muito instigado, justamente por essas características. Se eu não me engano, esse aqui foi o livro que abriu a minha temporada de férias. Eu tava com muita saudade, eu esperei esse livro ser publicado. Logo que ele foi publicado, eu comprei. Quando chegou, assim, a satisfação, sabe, de começar a ler, eu fui economizando, tá todo marcado, anotado. Ai, Carlo Rovelli, pra mim, assim, olha, que sabor. Em seguida temos Não Há Tempo a Perder, da Amir Klink. No primeiro semestre eu li alguns livros da filha dele, a Tamara Klink. Amei, tanto que vai ter livro dela no clube, agora no primeiro semestre. E aqui temos um relato muito interessante da vida dele como escritor, como navegador, como explorador. Só que de maneira bem intimista, sabe? Ele vai revelar os bastidores das suas expedições. E vale dizer que ele foi primeira pessoa no mundo, primeira pessoa no Brasil a fazer vários tipos de viagem. Então, assim, o homem é corajoso e viajado. Ele vai misturar esses bastidores das expedições com as suas reflexões pessoais. E é bacana porque o Amir, ele tem uma personalidade, assim, ele é uma pessoa extremamente detalhista, meticulosa, disciplinada, extremamente racional, e até dá pra gente dizer assim, um tanto frio, mas que são características necessárias para o que ele faz, para ele ter êxito em tudo isso, e até mesmo para ele conseguir sobreviver a tantas situações extremas. E eu confesso que depois que eu li os livros da Tamara, eu fiquei com uma impressão um tanto negativa do Amir Klink, sabe? Porque eu li os livros dela primeiro. Esse livro para mim foi uma espécie de reconciliação, sabe? Essa temática do que uma pessoa tem para contar depois de navegar sozinha pelo oceano, de passar por situações assim tão complexas, difíceis, de lidar com a solidão de maneira tão crua, de algo que por si só me chama muita atenção. E no caso dele, que por causa da personalidade dele, ele combina uma dependência, assim, uma necessidade muito grande do planejamento e do controle, ao mesmo tempo que ele consegue se jogar no desconhecido, no incontrolável. Então são duas coisas que a princípio elas são opostas, mas que ele faz funcionar na prática. E um ponto que me pegou muito forte com esse livro é a forma como o Amir compreende e lida com essa questão do tempo, com a vida passando, com a tomada de decisões, como a gente lida com o tempo que a gente tem, ao mesmo tempo que a gente não pode se paralisar, ficar na zona de conforto enquanto a vida está acontecendo, e a necessidade desse equilíbrio mesmo entre a gente se apegar a coisas que a gente pode controlar de fato e aceitar que várias outras coisas não estão no nosso campo de ação e tá tudo bem. Que foi essa leitura no meu ano? O Ar Que Me Falta, do Louis Schwartz. Esse aqui é um livro de memórias do editor, o dono da Companhia das Letras. Ele vai contar aqui boa parte das suas memórias de infância, que foi muito influenciada pelo impacto do Holocausto, já que o pai dele foi sobrevivente e o avô dele acabou perdendo a vida para salvar o pai.
Então, ele cresce com um pai emocionalmente distante por causa dessa ferida, e as feridas da família vão ficar muito vivas durante toda a vida dele, e isso vai impactar muito na infância, na formação dele da personalidade, em questões emocionais também. O Luiz, ele mais velho, foi diagnosticado com bipolaridade, e ele conta aqui um pouco sobre essa questão, e o nome do livro, O Ar Que Me Falta, é tanto literal quanto metafórico, por causa da depressão. A infância é como esse chão que ele vai pisar a vida inteira, com todas essas cicatrizes emocionais que foram deixadas por um trauma intergeracional. Isso inevitavelmente vai fazer com que as relações humanas ali dentro da família dele, dos pais, os pais entre eles e os pais com ele, os avós, enfim, tenham uma fragilidade. E por causa disso tudo, ele vai precisar dar um jeito de sublimar, de ressignificar. E a leitura vai contribuir muito com isso. A música também na vida do Luiz é algo assim indispensável. E como tudo isso que ele passou fez ele chegar onde ele chegou com a Companhia das Letras, é muito especial pra gente que é fã da Companhia das Letras, que tem esse carinho pela editora, por ser uma editora que, poxa, publica tanta coisa, traz tanta coisa bacana, né, pra gente ler. E esse tema do trauma intergeracional, como isso afeta as relações humanas, ele vai estar presente numa outra leitura que eu vou mostrar aqui, que entrou pro Clube das Jovens Senhoras, que é Dois Irmãos, do Milton Ratum, e também em 100 Anos de Solidão, que é o primeiro livro que a gente vai ler no livro. Então também é uma temática que está bem presente. E um último ponto é que aqui a gente vai ter uma mistura muito agridoce de dor, de uma dor extrema, de uma dor profunda, principalmente no que se refere à depressão, com uma ternura, com uma forma além dele olhar tudo isso, que é muito impactante, sabe? Então tem momentos de amor, de humanidade, que vão emergir mesmo em situações muito complicadas, e às vezes principalmente por causa de situações complicadas, porque afinal de contas, mesmo essas histórias marcadas por muita dor, por muito trauma, elas têm sim um espaço muito grande para um coração que pode se dilatar, sabe? E mais um livro resgatando o valor da memória e da forma como a gente conta, como a gente narra o que aconteceu com a gente, e como que isso também influencia em tudo. O próximo livro é esse aqui, Os Náufragos do Wagner, História de Motim e Assassinato. Temos aqui um livro não ficcional. O David Grann fez um trabalho de pesquisa incrível para relatar uma história que aconteceu no século XVIII, um naufrágio de um navio britânico que aconteceu em 1741. Eles naufragam então na Patagônia. Acontece, mas tanta coisa. Isso aqui é uma bagunça, isso aqui é um caos e confusão da primeira à última página. Acontece uma cisão entre os grupos, um é deixado para morrer, os outros fogem, aí eles vêm parar no Brasil, aí meses depois o outro grupo chega no Brasil também, e fica uma guerra de narrativas, depois isso vai ser levado de volta para a Inglaterra, e teoricamente, pelo que eles fizeram, eles teriam que ser condenados à morte. Eu li esse livro assim, sem fôlego, porque se não fossem as muitas fontes, se não fosse a comprovação de que isso aconteceu, eu diria que foi um autor muito perspicaz de ficção que inventou. Porque é um negócio que você fala, não é possível, não é possível. E cada hora que passa, cada capítulo, você fica, não, só acredito vendo. Aí acontece, vendo, não acredito. Ele faz um trabalho de reconstrução factual muito bom, o David Grann é incrível nisso. Só que ele também consegue explorar muito bem, na minha opinião, todas essas questões éticas, morais, a questão da sobrevivência, da condição humana, do ser humano em situações extremas, que é outro tema que, assim, eu sou fascinada. Então é uma belíssima dose de história com H maiúsculo, com muita emoção, com muita taquicardia envolvida. Antes dele, eu li o Cidade Perdida, que eu gostei bastante, mas esse aqui eu gostei mais. E depois eu comprei o outro livro dele, que conta a história do, como é que é? Assassino da Lua das Flores, que o filme foi indicado ao Oscar e tudo mais. E para minha surpresa, eu abandonei aquele livro. Eu achei que os três seriam grandes favoritos. Os outros dois, né, esse aqui e o Cidade Perdida, eu
realmente eu amei, mas o outro, assim, não sei se em algum momento eu vou tentar de novo, mas eu tentei muito, não tava rolando, não sei o que aconteceu, mas, assim, de qualquer maneira, eu não desrecomendo, tá? Eu acho que a questão foi ali comigo mesmo, não sei. Realmente, eu ainda vou tentar entender, fazer uma análise do que aconteceu. Mas esse aqui ganhou o pódio pra mim. Dois Irmãos, do Milton Ratum, essa pérola da literatura brasileira contemporânea. O meu livro, eu vou me mostrar aqui, está autografado pelo Milton. Eu conheci ele há bons anos, ele é um amor de pessoa. Eu já tinha lido esse livro, sei lá, 2015, alguma coisa assim. E esse ano, nas férias, eu lembrei que tem a adaptação que eu não tinha visto, a adaptação na Globo, que está muito boa, diga-se de passagem. Assisti a adaptação, que eu queria ter visto desde aquela época, eu acho que já tinha. E não sosseguei o facho enquanto não peguei pra reler. E foi ótimo, porque daí, assim que eu terminei o livro, eu tinha a certeza absoluta que ele estaria no semestre do clube agora, em 2025. Porque assim, ele conversa muito bem, pra mim ele é uma mistura dos Buddenbrook, envolvendo essa temática da decadência familiar e também dessa representação da casa, de 100 anos de solidão, e do Grande Gatsby, que também é um dos meus livros favoritos da vida. O Grande Gatsby por causa do narrador. Então aqui a gente vai ter um narrador, vamos lá. Tem esses dois irmãos que se odeiam, eles são gêmeos, numa família descendente de libaneses que mora no Amazonas. E nessa casa mora uma índia que foi adotada pela família e ela tem um filho. E esse filho, conforme ele cresce, vai vendo tudo assim de longinho, esse livro então é narrado por ele. A gente tem um narrador complexo porque ele não é muito confiável, não foi ele que viveu tudo aquilo, ele interpreta desse ponto de vista de que ele não é da família, ele se sente isolado, ele se sente afastado, e eu achei nada menos do que fenomenal, tá? Fenomenal. Esses gêmeos, eles se odeiam desde sempre, só que quando uma situação fatídica acontece, no início ali da pré-adolescência deles, a família toma uma atitude que depois eles percebem que só piorou tudo. Isso vai mudar o rumo da família e, como eu posso dizer, daí pra frente é só pra trás. Então todas as camadas que envolvem os problemas familiares tá aqui presente, seja do casal, seja dos irmãos entre si, seja da outra filha, a questão do narrador, que eu falei, da memória, porque o narrador vai contar depois que tudo isso já aconteceu, e a gente tem que lembrar disso durante o livro, que tudo isso aqui já passou. Quando ele conta, isso aqui já deu ruim. Uma ambientação riquíssima, porque vai ter toda essa tradição desses imigrantes libaneses, o contexto ali da época, do século XX, e a cidade de Manaus, que o Milton vai explorar aqui, ficou assim, um espetáculo. É um drama familiar um tanto universal, porque por mais que esteja situado numa época, num contexto, numa cultura e tudo mais, as coisas que estão aqui, elas poderiam ser de qualquer família, de qualquer lugar do mundo, sabe? Eu acho que isso é uma das coisas que torna o livro atemporal, né? O que faz um livro clássico, um dos motivos que faz um livro clássico ser um clássico. Conheci a ficção do homem Philip Roth, esse aqui foi indicação de Arthur, porque vocês sabem, quem acompanha aqui há mais tempo. O Arthur fala e eu obedeço, e tudo que ele indica eu amo, então eu já sei que não tem erro. Eu diria que este livrinho, curtinho, parece inofensivo, ele seria uma espécie de A Morte de Ivan Illich do século XXI. É o Ivan Illich do século XXI, com o pezinho no Homem do Subsolo, tá? Esse homem comum, ele não tem nome, a gente não vai saber o nome dele, porque é justamente para dar essa sensação de que é corriqueiro, poderia ser qualquer um. O livro já começa no cemitério, não é spoiler isso, pelo amor de Deus, não me irrita, não briga comigo não. Já começa no cemitério e a gente vai ter acesso aos pensamentos e opiniões das pessoas que estão ali, da família dele, dos amigos dele, das ex-mulheres dele, para só depois a gente ter acesso aos pensamentos dele. E aí ele vai fazer uma retrospectiva desde a infância até o momento de sua morte. E é um livro, basicamente, sobre essa questão muito forte e incômoda da velhice, na verdade, do envelhecimento, da fragilidade da vida, das más decisões, das consequências dessas más decisões. Temos um retrato muito bom também sobre o arrependimento,
os fracassos, os questionamentos que aparecem à beira da morte. Então me parece que aqui o Philip, ele tentou capturar a essência da condição humana e assim, com uma escrita muito densa emocionalmente. Então não se engane, por mais que seja um livro curto, que tenha poucas páginas, isso aqui é uma pedrada, tá? Isso aqui é um chute no estômago depois da feijoada. E aconteceu uma coincidência literária muito boa, porque antes de ler esse aqui, tinha me dado uns 5 minutos que eu peguei aos 7 aos 40 para reler. Eu tinha lido esse livro no primeiro semestre de 2024, ele apareceu no meu livro de melhores do semestre, o vídeo vai estar aqui, até porque eu não tô repetindo livro que eu comentei lá. Aqueles lá também são melhores do ano, tá? Assim como esses daqui. Então, se você não viu, depois você assiste aquele lá. E os dois, eles se fazem literalmente a mesma pergunta. Isso aqui é um combo maravilhoso. E para falar disso, hoje eu vou pegar o gancho e partir para esse aqui. Aqui a gente vai ter a narração em primeira pessoa desse protagonista, que ele vai contar a vida dele pra gente aos 7 anos e depois aos 40. Então o livro é dividido em 2 partes. Para mim, esse livro virou a materialização desse surto que eu tive com a temática da nostalgia. Acho que por isso que eu precisei reler ele, porque desde quando eu li eu acho que foi mais no início do primeiro semestre, eu pensava muito nele, constantemente. Eu reescrevi várias frases dele, eu pegava para reler essas frases. Esse livro, ele ficou latente. Eu só consegui, de certa forma, me libertar disso quando eu peguei para reler. Em uma tarde, assim, eu reli esse livro, porque nessa edição que eu tenho, da Kozak, a página, ela nunca é escrita inteira, sabe? Então o livro é ainda menor do que parece. Tudo que tá aqui é extremamente corriqueiro. As memórias desse adulto, que obviamente um dia foi menino, e tudo que brilhava aos olhos dele enquanto ele era menino. Então, em determinado momento, já adulto, ele cai a ficha desse questionamento: o que fazer com essa sensação? O que fazer com essa nostalgia? O que fazer com o peso dessas memórias? O que fazer com o fato de que nada do que foi será de novo do jeito que já foi um dia, sabe? Porque ele volta na cidade onde ele cresceu, na casa que ele cresceu, nas ruas onde ele brincava, e aquilo é catártico pra ele, invade ele de um jeito muito forte. Só que, e em seguida, o que ele pode fazer com isso? Isso pode ser uma espécie de âncora na vida da pessoa, mas isso pode ser uma ponte, de certa forma. Eu disse que eles se conectam lindamente porque esse personagem, que nem tem nome, né, o tal do homem comum, lazarento, sacana, não presta, R$1 furado. Ele se faz essa pergunta, só que ele se faz tarde demais. Enquanto esse personagem aqui, ele se faz aos 40, mas poxa, ele ainda tinha uma vida pela frente, sabe? E essa reflexão vai, de certa forma, coroar ele naquele momento para que ele viva com muito mais intencionalidade, para que ele viva uma vida mais plena. Eu não sei se do jeito que eu tô falando parece um pouco assim, piegas, mas o momento que eu vivi no ano de 2024, que foi um ano muito intenso pra mim, muito difícil, assim. Tudo isso encaixou de maneira necessária, sabe? Então foi, acho que um dos pontos altos do meu ano, esse momento foi canônico pra mim. Por várias questões psicológicas mesmo, assim, eu passei a ter uma questão com a nostalgia que eu não tinha. Então surgiu esse interesse de buscar isso nos livros, de maneira geral, seja na literatura ou em outros gêneros. Então pra mim foi uma espécie de presente, porque eu encontrei respostas. Não era simplesmente uma pergunta, era de certa forma, uma dor que eu tava sentindo, uma latência ali, era meio que um espinho na carne, e eu não tinha o que fazer com ele. Mesmo que eu já tivesse tirado o espinho, tava a ferida ali aberta, tava doendo. E quando eu li esses livros de maneira geral, mas principalmente esses dois, foi como se tivesse, assim, passado não vou dizer um mertiolate, né, porque daí vai arder, mas foi como se tivesse sarado, assim, como se tivesse aliviado, sabe? Eu tô expondo aqui, eu nem tava no roteiro comentar sobre isso,
mas só para chamar a atenção pro quanto a literatura ela é poderosa, né? Ela é um presente mesmo, sabe? Acho que a minha vida, eu tenho certeza absoluta que a minha vida é muito melhor, tenho muito mais qualidade de vida, a minha saúde mental, tudo faz muito mais sentido na minha vida por causa dos livros. E, por último, mas não menos importante, eu não tô com os livros aqui porque são 4 livros, e eu tô falando da tetralogia napolitana da Elena Ferrante. Gente, a gente vive pra cuspir na testa mesmo, porque eu não tinha vontade de ler esses livros, não me chamava atenção, simplesmente não me chamava atenção e tal. Graças ao Pedro Sete Câmara, que já há bastante tempo fala, principalmente do primeiro livro, né, da Amiga Genial, eu ia lendo os comentários dele no Instagram e tal, e ele sempre falou muito bem. Ele sempre colocou esses livros num patamar, assim, muito acima. E o comentário de ninguém até então tinha me feito querer ler os livros. Conforme ele foi fazendo esses comentários, eu fui, tá, interessante, conte-me mais. E aí teve um momento que eu falei, é agora, vamos lá. E foi excepcional. Foi incrível, foi, assim, muito melhor do que eu poderia imaginar. Antes de escutar todas aquelas coisas que o Pedro foi falando durante um tempo considerável, eu poderia esperar, assim, um romance de formação, bacana, envolvente, tudo mais. Se me entregasse isso, eu já estaria satisfeita, porque o recorte histórico me interessa, os temas ali envolvidos me interessam, essas questões familiares, das relações humanas e tudo mais. Mas o que Elena Ferrante fez comigo, olha, eu tenho que aplaudir, eu tenho que tirar o chapéu para essa mulher, porque eu acho que esses livros, eles vão ficar. Eu acho que eles vieram para ficar mesmo. Eu escrevi um post no Instagram em que eu falei sobre esses livros, né? E eu falei que eu tenho certeza que eu vou ter os meus 60 anos, tomara que eu chegue até lá, e eu vou lembrar do que esse livro me fez sentir. Eu vou lembrar onde esse livro me alcançou. Porque para além de tudo que a Elena Ferrante, na minha opinião, faz muito bem, a nível de escrita, de construção dos personagens, como ela costura os acontecimentos e as muitas tretas, e a gente fica com raiva pra caramba de todo mundo o tempo inteiro. A Ju Krishman, amiga amada, que sempre tá comentando as leituras comigo, ela leu também, e ela observou uma coisa que pra mim fez sentido. Dadas as devidas proporções, me fez lembrar muito do Morro dos Ventos Vivantes. Dadas as devidas proporções, tá? Não parece, assim, a história de cara. São algumas facetas. Para além disso tudo, a Helena conseguiu pegar, assim como eu falei disso aqui, né, desse combo, foi assim, sabe onde o sol não bate? Sabe, assim, fundido a gaveta, meio que os recônditos aqui, lugarzinhos que estavam sem mexer, que estavam precisando de uma luz mesmo, de um pano com veja bem forte, a Elena Ferrante fez isso. Então foi uma experiência muito forte, incômoda em vários sentidos, e também um tanto crise existencial, porque, no bom sentido, tá? Não é que eu fiquei assim, não fiquei mal nem nada, mas é muito bom, eu acho muito satisfatório quando eu repenso a vida, quando eu repenso padrões, relações, olho o que passou, volto na infância, faço essa baguncinha. Obviamente nenhum livro é unanimidade, mas se você tem aí o interesse, ou quem sabe, se você nunca teve interesse, agora talvez você pense em dar uma chance, fica aqui a minha indicação. E eu assisti a série também, da HBO, amei. Pra mim, a combinação dos dois, eu nem vou ficar nesse papo, é melhor a série, o livro. Eu me recuso a entrar nessa discussão, é melhor o livro, não sei o que. É óbvio, gente, o livro é o livro, a série é a série. Mas pra mim, a graça foi que eles se complementaram muito bem. Então, pra mim, foi um menu completo, sabe? Ali a experiência 360 graus. Ter lido os livros e assistido a série. Então, guardo Tetralogia Napolitana no meu coração. Com certeza, eu vou reler esses livros várias vezes na minha vida. E nós nos vemos aí em 2025, porque agora é revigorada, pós-férias. Espero estar bastante presente aqui. Um beijo e até o próximo vídeo.